Vamos dar continuação agora ao nosso estudo da reta, né? Entende-se agora que nós sabemos montar a equação da reta de diversas formas diferentes, então montar a equação de reta não é um problema mais para nós. E agora nós vamos dar continuação a esse estudo, estudando o que nós chamamos de posições relativas entre retas. O que significa isso? Posições relativas entre retas, gente, são aquelas situações é, onde nós vamos dizer se duas retas são concorrentes, ou seja, se elas se cruzam em um determinado ponto, se elas são paralelas, ou seja, se elas não vão ter pontos em comuns, se elas são paralelas, ou se elas são coincidentes, ou seja, uma reta está em cima da outra. É como se nós tivéssemos uma reta só sobre a outra. E podemos também ter o caso onde as retas podem ser perpendiculares, se cruzarem aqui, mas tendo um ângulo de 90 graus. Só que nós vamos querer saber agora o que significa isso nas equações de reta e como que nós podemos decidir ou definir, olhando para uma equação de reta, se duas retas são concorrentes, paralelas, coincidentes ou perpendiculares. E para isso, a melhor equação de reta que nós teremos para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de análise, é a equação reduzida. Porque na equação reduzida nós teremos os dois valores que são importantes para fazer esse tipo de análise, que são o coeficiente angular e linear das retas. Aqui eu peguei duas retas diferentes, uma reta R e outra reta S. Essa reta R ela tem a equação y igual a m mais q, e a reta S tem a equação y igual a mx mais p. Aqui eu botei mr e ms para dizer que é o coeficiente angular da reta S e o coeficiente angular da reta R. É só um índice, tá? Mas aqui é como se fosse aquela equação normal da equação de reta, mx mais q, no caso ali de baixo seria mx mais p. Só que como esses m são diferentes, para não ter que trocar a letra m aqui, continuar usando o m de coeficiente angular, eu só botei um índice dizendo de qual m, de qual reta era esse m. Então mr e ms. O coeficiente linear que eu mudei o nome o de uma eu chamei de q, o de outra eu chamei de p. Mas eu estou trabalhando com equações de reta na forma reduzida. As retas R e S serão coincidentes sempre que o coeficiente angular das duas retas forem iguais e os coeficientes lineares também forem iguais. Então, eu tenho aqui um exemplo onde ele pede para verificar se as retas 15x mais 3y mais 21 igual a zero e y mais 5x mais 7 igual a zero, se elas são coincidentes. Para começar, observa que essa reta aqui, ó, essa primeira reta é uma reta que ela é toda múltipla de 3, né? Eu posso dividir ela inteira por 3. Então, eu tenho, se eu dividir essa primeira reta, 15x mais 3y mais 21 igual a zero, toda por 3, 15 por 3 dá 5x, 3 por 3 dá 1, então fica mais y, 21 por 3 dá 7 igual a zero. Olha para outra reta, y mais 5x mais 7 igual a zero. Observe que são os mesmos valores, né? 5x mais y mais 7, 5x mais y mais 7. É óbvio que ao isolar essas retas, y para a forma reduzida, y igual a menos 5x menos 7, e nesse outro caso, y igual a menos 5x menos 7, elas terão aqui, ó, o mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Então, se duas retas possuem o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, elas são retas coincidentes. Logo, elas terão que ter a mesma equação de reta. Pode até ser que essa equação apareça aqui como múltipla. Eu esteja pegando, por exemplo, eu peguei a reta e montei a equação dela, pegando dois pontos aqui de cima para montar, por exemplo, essa equação, e pegando dois pontos mais para baixo
para montar essa outra equação, mas as duas equações vão representar a mesma reta, uma equação vai ser no máximo múltipla da outra, como aconteceu aqui. Assim que eu defino se duas retas são coincidentes ou não. É uma reta em cima dela mesma.